Olha aí. É mesmo, Bruno? Isso aí eu não sabia não. Que bom. Legal. A Unifor para mim é uma referência em formação. Informação enquanto pessoa, informação enquanto profissional. A Universidade de Fortaleza, desde que eu fiz vestibular, porque eu já queria estudar na Unifor, sempre passava pequenininha na Washington Soares e eu dizia, eu vou estudar aqui, eu vou estudar aqui. E assim se fez, quando passei para a fonoaudiologia e lá tive grandes oportunidades. Fui tomando gosto pela pesquisa científica na Unifor, me formei profissionalmente, depois eu fiz especialização na Unifor, porque fui contemplada com a Bolsa Yolanda Queiroz. Na época foi uma surpresa grande, porque no dia da minha colação de grau disseram que fui a primeira aluna do Centro de Ciências da Saúde, aquilo me emocionou muito. Depois entrei, depois da especialização, entrei no corpo docente da Unifor, fiz mestrado, também a partir de um mestrado interinstitucional com a Unifesp, viabilizado pela Unifor, e assim segui minha trajetória. Fiz doutorado também com o apoio da Universidade de Fortaleza. Então, na Unifor fiz grandes amigos, Considero que lá eu tenho uma segunda família e com eles a gente pode contar no dia a dia, Então, a Unifor para mim, eu diria, é muita coisa. É uma referência de vida, é uma referência profissional e é uma referência de grandes amizades. Eu agradeço muito por todas as portas que a universidade me ajudou a abrir. Para mim é uma coisa assim que parece que confunde desde que eu nasci um pouco com a minha vida, porque eu tinha um tio que trabalhava no grupo Edson Queiroz e a Unifor ainda nem existia. Depois, quando a Unifor passou a existir, o meu pai foi da primeira turma de administração, cursou administração na Unifor. Depois eu fiz direito na Unifor, entrei em 85. E depois comecei a namorar com a Cristina, já formado, comecei a namorar com a Cristina. E a Cristina veio para mim, assim, parece que é um presente também direcionado à Unifor. Ela é da idade da Unifor. Ela nasceu, mulher não gosta de entregar a idade, mas ela nasceu exatamente no ano que a Unifor foi inaugurada. E aí, ela já trabalhando na Unifor, nós ficou grávida do primeiro filho, do segundo filho, e a gente sempre levando na Unifor, desde pequenininho, eles já brincavam na Unifor. E quase como uma consequência disso, eles passaram a estudar na Unifor também. Então, quando eles fizeram vestibular, os dois fizeram vestibular, os dois disseram, pai, queremos a Unifor. O outro depois veio, pai, a Unifor. Não passaram como em outros lugares, mas isso, optaram pela Unifor. Optaram pela Unifor. Então, assim, a Unifor faz parte da nossa vida, Ela confunde com a nossa história de vida, com a minha história de vida. E hoje eu passo mais tempo lá na Unifor do que em casa, Então é bom que a gente se sinta lá, se sinta em casa e tenha essa segunda família lá também. Essa questão ética, de sempre ter cuidado, valorizar somente essa palavra da questão ética, de sempre ter muito cuidado com o que faz, de fazer bem feito e se distanciar um pouco desse mundo muito capitalista que nós vivemos, esse capitalismo que ele valoriza muito, tenta focar muito e remeter muito a questão de trabalho vinculado a dinheiro. Então a gente sempre, o Bruno sai às vezes já formado, esse aqui ainda está em formação, o Bruno sai, a gente sempre fala, Bruno, salva lá a vida, Bruno, foca lá na vida, foca na vida. A gente nunca fala, quanto é que vai ganhar no plantão tal, quanto é que vai, nunca se fala isso. Se fala aqui em valorização da vida e tentar melhorar a vida dos outros, focado naturalmente na profissão que ele escolheu. Mas sempre valorização ética de gente. Cuidar, Eu acho que o cuidar, a gente está aqui para servir. Então esse é um princípio básico que a gente usa. Quando a gente ama o outro, somos todos irmãos, então quando a gente ama, a gente cuida. O que nós mais aprendemos com os filhos foi o princípio do retorno. Eu acho muito legal que tudo que nós fizemos por eles pequenos, valorizando cada brincadeira, a gente conversando, brincando, muito dessa questão dessa paternidade, nós aprendemos muito com eles hoje, que eu vejo esse retorno. Hoje eles grandes, já conseguindo realizar algumas coisas, tipo comprar um presente, e eles ficam lá enlouquecidos quando é aniversário, dia dos pais, dia das mães, Natal, essas datas mais comemorativas. Eles partem com, hoje em dia eu fico vendo e só observando aqui, um fala com o outro, um irmão com o outro,
o que eu vou dar pro papai? Agora, no Natal, agora eles fizeram sei lá como é que chama, uma modernização do aro do meu carro, que eles sabiam que eu ia gostar. Então, esse retorno é que eu tenho observado agora, eles já na idade adulta, fazendo por nós aquilo que nós fizemos por eles a vida toda. Esse é o ponto que eu acho que mais tenho aprendido com eles, que essa lei de retorno funciona. Eu acho que os filhos, eles ensinam muito a gente, porque eles são ali uma tabuzinha de moderação. Às vezes a gente está ali mais preocupado e eles vêm com o contraponto. Essa questão intergeracional é muito importante. E aí quando isso é costurado com esse amor incondicional de pai e mãe, porque eles ensinam isso a gente, como eles são importantes, como eles estão aprendendo e a gente precisa aprender com eles, eu acho que eu resumiria em amar incondicionalmente e aprender a aprender, porque a gente aprende a aprender com os filhos. Na verdade, a educação e tudo que meus pais me passaram ao longo da vida tem um valor inestimável, né? E com palavras fica até difícil da gente expressar. Mas existe uma palavra que sempre me marcou e que sempre foi passada a mim de uma maneira muito sábia, né, da parte deles, que seria a questão da honestidade. Né? Uma dos principais ensinamentos que eu recebi. Honestidade essa que desde pequeno, né, me foi passada. Eu já no colégio, às vezes tinha provas em que o professor errava, somava a pontuação errada e vinha nota a mais. E aí sempre me ensinaram, olha meu filho, quando isso acontecer, vá lá, diga ao professor, mesmo que a sua nota baixa, mas sempre diga a verdade. Então, esse foi um dos grandes ensinamentos que me foi passado. E outra das coisas importantíssimas, né, sem dúvida, foi o amar e saber retribuir esse amor, né? Como meu pai e minha mãe estavam dizendo aqui pouco antes, essa questão de a gente ter tido toda essa atenção ao longo da vida, sem dúvida, nos faz ser filhos mais gratos, mais dedicados, e não só aos estudos, mas como também à família, né? E nos faz muito felizes em nosso ambiente familiar. Com relação ao que eu ensinei para os meus pais, na verdade, termina que é quase que um espelho do que eles me passaram, né? Então acho que o principal ponto que eu posso bater, depois que eu amadureci, né, um pouco mais enquanto filho, é justamente a questão da gratidão, de saber agradecer, de saber retribuir, ou tentar, pelo menos, retribuir um pouco de tudo que me foi passado ao longo dessa vida, né? É tentar, sempre que vai fazer alguma atividade, que vai fazer algum esporte, alguma coisa, chamar os meus pais, tentar incluí-los. Esta minha mãe aqui, como ela mesma disse, passa mais tempo na Unifor do que em casa, então às vezes a gente tem que tentar dar uma aliviada de trabalho. Meu pai da mesma forma, no trabalho dele, então a gente tenta sempre trazer um pouco mais de descontração, nos finais de semana aproveitar momentos em família juntos, né? E eu acredito que nós, enquanto filhos, já que por enquanto a gente ainda passa mais tempo em casa do que na Unifor, a gente tem essa questão de trazer as atividades familiares para mais junto, integrar um pouco mais a família nos momentos de lazer, de descontração. Então acho que é isso que a gente passa, uma das coisas que a gente passa de volta para eles, né? Desde pequenininho eu estava lá acompanhando a minha mãe no trabalho, ia lá, conhecia aquele campus lindo, maravilhoso. Na época os interesses eram praticamente esse, o de comer pão de queijo ou alguma coisa desse tipo no campus, né? Lanchar ia já esperando o lanchinho, né? Mas assim, depois que eu cresci, eu fui entendendo que aquela estrutura era sensacional. Um ambiente que proporcionava imensas possibilidades acadêmicas. Conheci laboratórios antes mesmo de ingressar na faculdade. Conheci diversos laboratórios, tive pequenos cursos, pequenas aulas, participei de colônia de férias com professores lá de diversas áreas, desde centros de tecnologia, saúde, educação física. Então, quer queira, quer não, na Feira das Profissões, ajudei na Feira das Profissões, isso. Então, assim, a Unifor sempre me trouxe o desejo de estudar lá. E como eles bem disseram, quando eu fiz vestibular, um dos grandes objetivos que eu tive era justamente passar lá, né? Então fiz meu vestibular
ingressei no curso da minha escolha e não posso dizer que não fui feliz, porque foi excelente. Foram 6 anos maravilhosos em que eu conheci mais a fundo a universidade, conheci melhor os professores e vi que tudo aquilo que eu desejava não só era bom, como também superou as minhas expectativas. Então eu realmente tive na Unifor um berço, uma base de formação de um momento que eu estava amadurecendo na vida. Fiz amigos, sem dúvida, tanto alunos como professores, e tenho lá como um ambiente que, sem dúvida, pretendo voltar como funcionário um dia. Bom, o que meus pais passaram mais de importante para mim, sem dúvida, foi essa questão de resiliência, né? Sempre na vida, inclusive meu pai e minha mãe, quando vai começar um serviço aqui em casa, fazer alguma tarefa, alguma atividade, um trabalho, eles sempre me disseram, né? Cara, tu vai até o final. Tu faz o que tu começa, tu vai até o fim. Tu termina o que tu vai fazer. Sempre foi assim, desde pequeno eu sempre escutei isso. E sempre isso foi refletindo na minha vida profissional. Isso, perseverança. Isso. E isso sempre refletiu na minha vida profissional e na minha vida pessoal, com certeza, né? Eu acho que eu passo para eles bastante assim, essa questão da leveza, né? Aqui na família eu sou sempre o cara mais tranquilo, eu sou, mesmo com muita coisa para fazer, eu sou o cara mais tranquilo, tudo tá tudo certo, vai dar certo. Eu acho que muito isso eles passaram para mim e agora eu consigo passar muito para eles, né? Sempre moderando, por mais que esteja um dia cheio de coisa para fazer, eu vou lá e tento deixar tudo calmo, passar uma estratégia mais fácil, uma estratégia mais tranquila que seja para se resolver, né? O curso de medicina é tudo para mim hoje em dia, né? Ele consegue integrar muitos dos valores que meus pais trouxeram para mim, né? Que a minha família trouxe para mim, e eu consigo agora passar para os meus pacientes, né? Por exemplo, um cuidado que eu tenho com ele, sempre entendendo a vida do próximo antes de entender aquela questão da doença, né? Entender a vida de um paciente é muito mais importante do que você entender o que é que ele está sentindo, só aquela dor, só o fisiológico, né? É a questão do ser gente, né, Tiago? Ser gente. Você cuida do outro através da escuta também, para depois chegar no que ele vem te apresentando enquanto queixa, né? Isso. Então, na verdade, você estabelece essa ponte porque Isso. ser gente é uma das coisas mais importantes. Com certeza. E é uma coisa que a Unifor sempre trouxe muito pra gente, né? A questão da empatia. Eu acho que se eu tivesse que definir o curso de medicina em uma palavra, seria empatia. É isso que eles sempre batem na tecla desde o primeiro semestre. Eu pisei naquela faculdade, a primeira aula que eu tive foi sobre empatia. E é isso que eu quero levar. Laboratório de habilidades do primeiro semestre. Exatamente. E é a empatia. Essa é a palavra que eu tenho pra definir. O bem mais precioso que nós deixamos para os nossos filhos, eu acho que é essa sensação, é o sentido de ser gente de verdade, que se preocupa com os outros, que cuida da família e que sabe que a família estruturada é a base de tudo. Eu acho que a partir daí, todos os ensinamentos que vêm, eles são bem aprendidos, porque ser família e estar no mundo a serviço do outro é essencial para o mundo de hoje.